Boa noite, irmãos. Vamos ter mais um estudo bíblico sobre os atributos de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a santidade e a onisciência de Deus. Vou iniciar com uma oração neste momento. Pai, muito obrigado pelo privilégio, Deus, de estudar, Deus, sobre os seus atributos. Pedimos que o Senhor esteja na direção, Deus, de tudo que foi falado aqui, que seja para a tua honra e a tua glória. Fala aos nossos corações, ó Deus, e que através desse estudo possamos confiar cada vez mais no Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, irmãos, vamos aqui então para algumas definições, só lembrando um pouco, voltando para os últimos estudos. Falamos sobre a justiça de Deus e eu disse também nesse estudo que a justiça de Deus tinha relação com a sua santidade. Exatamente. Deus, ele é santo e ele vive separado do pecado. E por isso ele é justo em julgar o pecado do homem. E é exatamente o que é a santidade. E hoje vamos falar sobre a santidade de Deus. O que é a santidade de Deus? Então temos algumas definições. A primeira aqui temos a de Gruden. Ele diz o seguinte: dizer que Deus tem como atributo a santidade é dizer que ele é separado do pecado e dedica-se a buscar sua própria honra. Logo abaixo nós temos a definição de Hayre, que a santidade na Bíblia significa separação de tudo que é comum ou impuro. Em relação a Deus, a santidade não significa apenas que ele está separado de tudo que é impuro e maligno, mas também que ele é completamente puro e, portanto, distinto de todos os outros. Temos mais algumas definições aqui. Agora a definição de Grant Conato. Ele diz que Deus é absolutamente santo, ele está separado de tudo o que é mau e impuro. Ele é perfeito, puro e íntegro em seu caráter. E temos a de Tozer. Qualquer coisa que pensemos pertencer a Deus deve ser considerada santa. Então, basicamente, dizer que Deus é santo é que ele é separado do pecado. Então, é diferente do homem. O homem ele pecou. Então, esse pecado levou à separação de Deus, porque Deus ele é santo. E lembra que nós falamos que Deus ele é justo em punir esse pecado do homem, porque na sua natureza não existe pecado, ele é totalmente santo. Então, vale também a declaração de Tozer, quando nós pensamos em qualquer coisa que pertence a Deus, tudo que nós, independente do que pensamos, que pertence a Deus é santo. Então, todos os atributos que nós estamos estudando aqui nessas aulas, que nós estamos vendo nesses dias, esses atributos são santos. Então, só para deixar claro, a santidade de Deus significa que ele é separado de tudo que é impuro, de tudo que é mal, conforme nós vimos aqui nas declarações, as definições dos teólogos. Vimos então a definição na teologia do que é a santidade de Deus. Vamos agora para as Escrituras. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a santidade de Deus. Eu coloquei aqui em cima uma definição, uma declaração de Hayre, que ele diz que a santidade é o atributo pelo qual Deus queria ser especialmente conhecido no tempo do Antigo Testamento. E logo abaixo eu coloquei a palavra hebraica que é utilizada para a palavra santo, a tradução santo no Antigo Testamento é a kadosh. E o significado dessa palavra é marcado ou separado, assim como nós vimos as definições dos teólogos, dizendo que santo é separado do que é puro. Quando os textos bíblicos utilizam a palavra santo, principalmente usando para falar de Deus dizendo que ele é santo, ele utiliza essa palavra hebraica que é a kadosh, que significa que Deus é separado. Vamos abrir lá primeiramente em Isaías, vou mostrar só alguns versículos. Isaías capítulo 6, do versículo 1 a 4. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo.
Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam um aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então nós estamos vendo aqui essa proclamação dos anjos, dizendo Santo, 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 utilizando essa palavra hebraica Kadosh, dizendo que Deus ele é separado. Ao som das 2 vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. É interessante quando você estuda essa parte, ele está mostrando o chamado de Isaías, e no versículo 5, quando Isaías ele grita: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isso mostra a santidade de Deus e Isaías reconhecendo o seu lado pecaminoso. Ele reconhecendo que ele é um homem impuro e ele está vendo o Senhor, um Deus que é santo. Vamos lá para Levíticos, capítulo 11, versículo 44. Diz o seguinte: Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Mais uma vez nós estamos vendo a utilização da palavra Kadosh, e ela é utilizada no plural e também no singular, dizendo para que o povo eles sejam separados, assim como Deus é separado. Não se misturem com coisas impuras. Mostrando mais uma vez o significado da palavra, que é a separação, viver separado do pecado. Eu coloquei mais alguns versículos abaixo, os irmãos podem ver com calma depois. Esses textos também mostram a palavra santo, que é a utilização dessa palavra hebraica kadosh, que significa separado. Temos aqui então a santidade de Deus no Novo Testamento. Da mesma forma que eu coloquei a palavra hebraica para explicar o que era a santidade no Antigo Testamento, nós temos no Novo Testamento a palavra grega. Lembrando que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, e a palavra grega que ela é utilizada para santo é hagios, e o seu significado é separado de condições e uso comuns. Vamos para alguns textos que mostram o uso dessa palavra. Apocalipse 4, versículo 8. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Então vemos a declaração aqui da santidade de Deus, utilizando a palavra hagios: Santo, Santo, Santo. Hagios, 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 mostrando que Deus ele é separado. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 15 e 16. Mas assim como é santo, hagios, separado, aquele que os chamou, sejam santos, sejam separados vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, mais uma vez, nós vemos o uso da palavra hagios, mostrando que Deus ele é separado. E Pedro ele exorta aos cristãos para que eles também sejam santos, sejam separados, porque Deus ele é separado. E nós vemos o padrão que Pedro coloca para os cristãos, os leitores e nós hoje tivéssemos para seguir, para viver aqui neste mundo, que é ser santo, porque nós temos um Deus santo. Eu coloquei ali também outros textos que indicam a santidade de Deus. Aqui ele não faz o uso da palavra hagios,
mas ele indica que Deus ele é de uma natureza separada de qualquer impureza. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. É um texto mostrando que em Deus não existe trevas. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Então, mostrando que Deus ele não mente, então não existe impureza no nosso Deus. Os irmãos, então, eu coloquei outros versículos, acho que nós não lemos só João 17, os irmãos podem ler com calma depois. E em João 17:11 ele faz também o uso da palavra hagios, que tem um significado de separação. Então, o que a santidade de Deus implica na vida do cristão? O que ele implica em nossas vidas? Então, a separação de Deus e os sacrifícios de Cristo. Então, nós temos um Deus santo, um Deus que ele é totalmente separado de impureza. Então, depois que o homem pecou, o homem ele vive separado de Deus. E não há nada que faça o homem ele voltar a ter essa... Nada que o homem faça, na verdade, que faça ele ter aquele relacionamento com Deus que ele teve no início, por conta do pecado. O pecado separa o homem de Deus porque Deus é de natureza santa. Mas houve uma forma do homem voltar a se relacionar com Deus e foi através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, quando nós estudamos a santidade de Deus, nós passamos a ver a importância do que foi o sacrifício de Cristo. Porque o homem, por conta da sua impureza, ele ficou separado de Deus. Só que nós, através do sacrifício de Cristo, nós conseguimos então ter esse relacionamento de volta. Porque nós fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Outra coisa também é a sensibilidade ao pecado. Então, se você, a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você passa a viver uma vida, uma sensibilidade ao pecado. Quando nós estudamos a santidade de Deus, é que nós começamos a ser mais sensíveis ainda ao pecado. Porque, assim como Pedro diz, sejam santos porque Deus é santo. Nós temos então a motivação de viver uma vida santa. Então, nós vamos viver uma vida com essa sensibilidade ao pecado. Então, a gente vai avaliar tudo que nós estamos fazendo, da forma que nós estamos vivendo, e avaliar se realmente aquilo é santo. Aquilo se torna um padrão, que é o que eu coloquei abaixo, padrão na vida de todo cristão. Tudo que você vai fazer, tudo que você vai planejar, tudo você vai colocar num padrão de sua vida, que é viver uma vida santa. O que você vai ouvir, o que você vai assistir, tudo isso vai estar relacionado ao seu padrão de vida, um padrão de vida em santidade. Então, assim como Pedro ele exorta os cristãos, ele exortou os cristãos naquela carta, seus leitores, essa exortação serve para nós hoje. Que nós possamos ser santos, porque nosso Deus ele é santo também. Vamos falar agora sobre a onisciência de Deus. E sabe aqueles momentos em que nós estamos conversando com o irmão, estamos ali aflitos, contando alguma dificuldade, ou aquela realização que não conseguimos, aquilo que nós mais desejávamos e não conseguimos realizar, e a gente está contando para o irmão chega e fala, calma que Deus sabe de todas as coisas. E é exatamente do que vamos falar aqui. Isso é a onisciência de Deus. Então eu coloquei aqui algumas definições, né? A primeira vem de Haydn, que a onisciência significa que Deus sabe de tudo, todas as coisas reais e possíveis, sem esforço e igualmente bem. Tozer diz que
Dizer que Deus é onisciente equivale a dizer que ele possui o conhecimento perfeito, não tendo, portanto, nada a aprender. Então, Deus ele sabe de tudo, ele não precisa aprender nada. Mas não é apenas isso. É dizer que Deus jamais aprendeu e é incapaz de aprender. Temos a definição de Gruden. Deus conhece plenamente a si mesmo e todas as coisas reais e possíveis no ato simples e eterno. Temos abaixo a definição de Cranconato. Deus conhece todas as coisas, não há nada que ele possa ou tenha que aprender. Seu conhecimento é infinito e completo. E Isaías 40, 28, sua sabedoria é insondável. Então temos todas as definições aqui, dizendo que Deus ele sabe de todas as coisas, ele não precisa aprender nada. Ele tem um conhecimento infinito, então relaciona-se bastante com a eternidade, a infinitude de Deus e também a sua liberdade. Então Deus ele conhece, ele sabe de todas as coisas. Vamos ver aqui então o que a Bíblia ela diz sobre a onisciência de Deus. Então coloquei aqui primeiramente, Deus conhece todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. Então, nada está oculto aos seus olhos. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Salmos 147,4, ele conta o número das estrelas e chama a todas pelo seu nome. Salmos 147, versículo 4. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Ele declara o que poderia ter acontecido em Tiro e Sidom. Mateus, capítulo 11, do 21 ao 23. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Ele conhece a nossa rotina. Salmos 139, versículo 3 e 4. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. E 139,16, ele conhece tudo a respeito da nossa vida, mesmo antes do nosso nascimento. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então essa é a base bíblica para que nós sabemos, para que nós dizemos sempre que Deus sabe de todas as coisas. Então ele realmente sabe de todas as coisas. E que nós possamos ter conforto nisso. Ele sabe de tudo que nós passamos e de tudo que estamos vivendo. E por fim eu quero deixar essa aplicação. E ela vem de Hayden. E ele diz o seguinte: quando enfrentamos as circunstâncias inexplicáveis da vida, invariavelmente nos refugiamos e encontramos conforto na onisciência de Deus. Ele não só conhece o que realmente aconteceu, mas também o que poderia ter acontecido. Ele sempre sabe que o bem e a glória acabarão resultando dos eventos que não conseguimos entender. Então isso é um conforto para nós. Muitas vezes nós passamos lutas e dificuldades nas nossas vidas, principalmente
nos dias que estamos vivendo hoje, é algo que todo mundo se pergunta por que isso está acontecendo. É algo inexplicável e nós que conhecemos, sabemos da onisciência de Deus, nós temos esse conforto de confiar no Senhor, de saber que Ele sabe de tudo que isso que está acontecendo. E o resultado disso é o bem e a glória, como o Heidegger ele define aqui. Então sempre tem um resultado, sempre termina em algo melhor. E nós possamos confiar no Senhor nesses momentos. Em qualquer dificuldade de nossas vidas, qualquer problema que nós enfrentarmos, que essa palavra, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de tudo, possa trazer um conforto gigante aos nossos corações. E que nossa confiança seja firmada no Senhor. Então que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam cada vez mais confiar nesse Deus que é santo e um Deus que sabe de todas as coisas. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, muito obrigado por mais um estudo. Obrigado por entender, ó Deus, e saber cada vez mais que o Senhor é um Deus santo e separado do pecado. Nos ajude, ó Deus, a viver uma vida santa, uma vida separada, ó Deus. E que isso sirva de motivação, Deus, para o nosso padrão de vida. Em conhecer, ó Deus, e saber que o Senhor é um Deus santo. Obrigado também porque nós acabamos de ver que o Senhor conhece, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe de tudo que vivemos, tudo que passamos neste mundo. E que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a confiar e que isso possa nos trazer paz nos dias difíceis e que nosso coração, nossa confiança esteja toda firmada no Senhor, ó Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém.